Olá, que tal? Eu sou a Helena Fernandes, professora de espanhol, e na aula de hoje nós vamos falar sobre como ler textos em língua estrangeira. Antes de começar, eu só queria reforçar que se você quiser aprender mais espanhol, ter mais acesso a conteúdos preparatórios, para aprendizagem em espanhol, segue o meu perfil lá no Instagram, o Senhora Arte. Então, vamos começar a aula. Bom, pessoal, então essa é a nossa segunda aula, intitulada Como Ler Textos em Espanhol. E o objetivo dessa aula de hoje é que nós possamos conhecer algumas dicas, alguns passos que funcionam como estratégias para a leitura de textos em língua estrangeira. E aí, como o nosso foco aqui é a língua espanhola, então nós vamos falar bastante de textos em espanhol. Então, vamos usar essas estratégias pensadas para a leitura de textos em língua espanhola. Na aula anterior, nós falamos de uma forma bem resumida, sobre a situação do espanhol, a nível mundial, alguns dados, também vimos algumas características da prova de espanhol no Enem, e hoje a gente já começa a tratar de algumas estratégias e também alguns assuntos mais específicos para que vocês se preparem mais para a prova de espanhol do Enem. E para iniciarmos, eu gostaria de começar com uma indagação, com uma pergunta, uma interrogação. Você consegue ler este texto? Eu trouxe um pequeno trechozinho, uma citação, na verdade, do escritor colombiano, o Gabriel Garcia Marques. E aí, eu gostaria que você aí fizesse uma tentativa, que você tentasse ler esse trecho. Então, possivelmente você vai usando aí os conhecimentos que você tem de espanhol, o portunhol, ou então você vai lendo aí com os conhecimentos que você tem a partir da sua língua materna. Aí você vai dizer, consegui ler do meu jeito. Então, a gente vai ver um pouquinho mais à frente o que é esse conseguir ler, tá? Então, o trecho diz o seguinte: La literatura no es más que carpintería. Con ambas trabajas con la realidad, un material tan duro como la madeira. Então, se você conseguiu ler esse texto, esse trechozinho, essa citação direitinho, você deve ter percebido aí uma série de coisas, Você deve ter conseguido captar qual foi a mensagem que o Gabriel, que o Gabo quis nos passar nessa pequena citação, E aí, para você fazer essa leitura, você acabou, mesmo que inconscientemente, recorrendo a algumas estratégias cognitivas, de inferência leitora, São os famosos conhecimentos prévios, tá? E aí, essas estratégias, elas podem ser tanto de nível interlingual, ou seja, você acabou recorrendo a conhecimentos dentro da própria língua, da língua materna, para conseguir extrair o sentido desse texto em língua estrangeira, bem como você também pode ter recorrido a conhecimentos extralinguísticos, o extralingual, que seriam conhecimentos mais além do que a nível linguístico, E aí entraria a conhecimento do estilo, do texto, E outros conhecimentos a mais, Então, se você conseguiu fazer uma leitura efetiva desse pequeno texto, você deve ter percebido aí que ele estava usando uma metáfora, Por exemplo, ele estava comparando aí, de certa forma, a literatura, o ofício do escritor, de quem produz a literatura, com o ofício do carpinteiro, E aí ele vai mostrar também, novamente fazer uma comparação, recorrer a uma figura de linguagem, a metáfora,
para dizer que a literatura é muito semelhante, aliás, o objeto da literatura, de quem produz a literatura, também é muito semelhante ao objeto daquele que trabalha com o ofício da carpintaria, né? Então, se você conseguiu fazer essa leitura efetiva, bem-sucedida, você conseguiu captar todas essas informações, mesmo em um pequeno trecho, né? Então, perceba como ler vai muito mais além do que você simplesmente pronunciar as palavras corretamente ou não, né? Corretamente de acordo com o sentido, aliás, com o sistema fonético de uma língua, né? Então, vai muito mais além, e é isso que a gente vai explorar um pouquinho nessa aula de hoje, né? Então, a partir disso, o que é ler o texto, não é? O que é ler um texto em língua estrangeira? Então, ler um texto é muito mais do que conseguir relacionar grafemas e fonemas, né? Juntar palavras e construir frases em uma língua. Então, muitos estudantes, né, de língua estrangeira, eles até conseguem ler um texto em voz alta, né, com a pronunciação e a pausa leitora devida, né, de acordo com a fonética do espanhol. No entanto, após o término do texto, né, quando eles são indagados sobre qual a mensagem que o texto transmitiu, né, então eles simplesmente concluem, né, que não sabem, né, então não sei de que trata esse texto, então é muito comum acontecer isso. E aí o que a gente percebe, né, que muitos alunos, né, ainda não sabem ler de fato, efetivamente, não sabem ler um texto em língua estrangeira, mesmo que eles sejam alfabetizados, né, em espanhol ou em qualquer outro idioma. Então, ele não sabe extrair o sentido daquele texto, a mensagem daquele texto. Então, o que seria, né, agora que a gente já meio que respondeu, né, não de uma forma definitiva, mas já encaminhamos para algumas respostas para essas perguntas. Então, vamos então tentar sintetizar o que seria de fato ler um texto, tá? Então, ler um texto, primeiramente, tem muito a ver com esse verbo aqui, ó, é decodificar uma mensagem escrita, né? Então você vai decodificar, você vai decifrar aquele código. E isso, como já foi dito anteriormente, vai mais além do que meramente saber o significado das palavras, né, de um idioma para o outro, ou pronunciar corretamente as palavras naquele idioma-alvo, naquela língua-alvo, né? Segunda coisa, ler um texto em língua estrangeira é extrair sentidos além do que está aparente na parte textual. Isso é importantíssimo, né? Porque muitas vezes, como a gente viu lá no exemplo anterior, você vai recorrer a conhecimentos de mundo, conhecimentos extralinguísticos, para você entender que aquilo se trata de uma metáfora, não é, que aquele estilo de texto é uma citação que tenta produzir um efeito, não é, reflexivo, e aí ele acaba usando a metáfora para isso. Então, quando você consegue extrair esses sentidos que estão mais além do que as palavras propriamente ditas, você está de fato lendo um texto em língua estrangeira. Também é conversar com o autor, né? Claro que de uma forma simbólica, porque nem sempre é possível, né? Você não vai conseguir, por exemplo, conversar com Gabriel Garcia Marques, porque ele já faleceu, né? Então, conversar com o autor seria você tentar, não é, descobrir aí quais são as intenções do autor, as intenções comunicativas do autor com aquele texto. E por fim, refletir sobre tudo que está explícito e implícito no texto, né, que tem muito a ver com o segundo tópico de extrair os sentidos, né? Então é você juntar as duas coisas, é você pegar o que está aparente e o que está implícito, e você fazer aí uma junção de tudo isso
e, por fim, tentar entender essa mensagem, né? Então, ler um texto é meio que uma junção desses 4 pontozinhos, né? Ler um texto em língua estrangeira, tá? E aí, o desenvolvimento da competência leitora, ela compreende alguns pontos, né? O primeiro deles seria a interpretação. Então, quando a gente fala em desenvolvimento da competência leitora, esses 3 aspectos, né, os 3 pontos funcionam aí como pilares, digamos assim. Então, a interpretação, ela consiste em quando o leitor ele vai inferir significados a partir do contexto, tá? O segundo ponto seria a retenção, né? A retenção de quê? De conceitos fundamentais e dados para responder perguntas específicas. Essa parte da retenção, a gente vai ver mais adiante que ela está muito relacionada com os enunciados lá da questão, né? Nós vamos ver em alguns exemplos posteriores como é que a gente usa esse aspecto aí para o desenvolvimento da competência leitora, especificamente na prova do Enem, né? E por fim a gente tem a organização, que consiste em formular hipóteses, resumir ideias e encontrar informações específicas em releituras, né? Então, é muito importante ter claro que esses 3 pontos, eles andam de mãos dadas para que você consiga, né, uma vez que você dedica tempo, que você exercita esses aspectos, você consegue um resultado satisfatório no que concerne ao desenvolvimento da competência leitora em línguas estrangeiras, tá? A gente vai retomar em aulas posteriores esses conceitos de forma bem mais detalhada e exemplificada, né? Nessa aula, a gente vai se deter apenas a falar especificamente, né, de 5 passos, né, para ler textos em espanhol. Então vamos lá, vamos para o primeiro passo, né? Então, o primeiro passo, comece pelo começo, tá? O que isso quer dizer? Leia o título. Não seja apressado, né? Eu sei que a ansiedade e às vezes o medo de que o tempo não dê, a gente já vai direto para as questões, né? E posteriormente nós veremos que há estratégias focadas nisso, mas o primeiro passo para aqueles que estão iniciando seria você começar lendo o título. Então, não ignore o título do texto, né? E por quê, né? O título do texto ele costuma ser uma síntese do texto, né? A ideia geral e central do texto está ali, né? Nela nós encontramos a ideia geral, a ideia central, né? No título nós encontramos e por fim, não é, nós vemos que por meio do título nós conseguimos perceber também o assunto que o autor, os autores estão tentando ou que tiveram êxito, né, em comunicar por meio do texto. Então o título ele é cheio de informações, embora muitas vezes ele seja só uma frase, uma palavra, né? Então é importantíssimo dar atenção ao título do texto. O segundo passo. Então, no segundo passo, nós encontramos a questão do texto visual, né? Não ignore o texto visual. E aí a gente tem uma série de elementos que podem ser muito produtivos e podem nos ajudar bastante na interpretação do texto, né? Então, é importante ficar atento a todo tipo de conteúdo visual que o texto traz consigo, né? Por exemplo, as imagens, os gráficos, fotos, dados numéricos como datas e etc. Há informação entre o conteúdo textual e o conteúdo imagético em um texto. E você deve ser um leitor observador, capaz de extrair os sentidos estabelecidos entre esses 2 tipos de conteúdos. Então, não ignore o texto visual. Terceiro passo, não se preocupe em entender
todas as palavras. Foque na leitura do texto como um todo, como um conjunto, e não fique preocupado em entender palavra por palavra que há no texto. Você deve se preocupar em decodificar a mensagem geral que o autor transmitiu por meio do texto, e isso é perfeitamente possível, mesmo que você não saiba o significado de todos os vocábulos em espanhol presentes no texto. É só você pensar que quando você está lendo um texto em língua portuguesa, você nem sempre sabe de todos os vocábulos e isso não te impede de entender, de ler efetivamente o texto, tá? Quarto passo. Para termos desconhecidos, considere o contexto. Então, vocábulos desconhecidos devem ser considerados mais além do que um verbete no dicionário. Leia a partir do contexto no qual ele se encontra e, a partir daí, extrai o sentido que o autor atribuiu a esse termo no contexto atual do texto. Só se preocupe em entender uma palavra específica se ela for fundamental para o seu objetivo de leitura. Então, não fique agarrado a palavras, a termos que você não precisa para responder a questão. Então, se aquela palavra for relevante, aparece lá no comando da questão, então você vai dedicar, obviamente, que bastante atenção a ela. Se não, passa para frente, não é? E faz o que é o teu objetivo de leitura. E quinto e último passo, se possível, leia o texto mais de uma vez, faça releituras, né? Então, ler o mesmo texto mais de uma vez permite perceber informações não vistas em uma primeira leitura. A releitura oportuniza a comprovação e a refutação de hipóteses precipitadas, né? Por exemplo, além de promover maior propriedade do leitor sobre a mensagem do texto transmitida. Se for possível, leia pelo menos 3 vezes o seu texto. É claro que a gente está falando aqui se for possível, porque sabemos que no cenário, né, de exames como o Enem, nem sempre isso é possível, né? Então, se for possível, leia o máximo de vezes que você conseguir. E aí, isso tem muito a ver com a questão de você estar repetindo para estar mais seguro daquela informação, para que você consiga ter segurança se a resposta que você escolheu de fato está coerente com o que o texto está transmitindo ou não. Né? E aí, por falar em ler pelo menos 3 vezes, eu separei aqui 3 tipos de leituras que, se for possível, você fazer lá na prova, né? Se não, que você faça para que você se prepare, que você se sinta o mais seguro possível no dia do exame. O primeiro tipo de leitura que eu destaquei aqui é a leitura exploratória. Então, esse tipo de leitura, ela é usada para um reconhecimento geral do texto, né? Deve ser aquela leitura inicial. É aquela leitura que inclui a leitura do título, por exemplo, dos elementos visuais, né, que eu falei, ver se há algum autor, fontes de referência mencionados lá no seu texto, qual é o tipo do texto, o gênero, né, termos possivelmente familiares na língua materna, enfim, ela é uma leitura bem abrangente e bem rápida. É uma primeira leitura e ela é bem rapidinha. É mais para nível de reconhecimento do território, digamos assim. O segundo tipo de leitura é a leitura direcionada. Né? Essa leitura ela extrai do texto um conhecimento específico a partir de um comando, não é, dado. Né? Então, é aquele tipo de leitura que você vê uma coisa, você vê o que o enunciado da questão está pedindo e você já vai para o texto sabendo disso. Né? Essa é a técnica de leitura, a estratégia de leitura que eu costumo mais reforçar para os meus alunos que vão fazer o Enem. Por isso que a gente vai ter aulas somente com essa técnica aqui, a técnica 2. E um terceiro e último tipo de leitura seria a leitura conclusiva ou leitura de fechamento. Nesse tipo de leitura, você vai lá mesmo só para confirmar alguma suposição ou abandonar alguma hipótese, enfim. É aquela leitura de fechamento, que depois que você já está certo do que escolheu,
você vai lá apenas para tirar a prova dos 9. Né? Então, esses 3 tipos de leitura te ajudam bastante a desenvolver a competência leitora e estar mais seguro para exames como o Enem. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Essas são as referências, algumas das referências utilizadas no decorrer da nossa aula. E eu espero que a aula tenha sido produtiva para vocês e que vocês consigam colocar em prática os passos, né, as dicas e estratégias que foram mencionadas na aula de hoje. Então é isso, graças e hasta la próxima classe. Para aprender mais espanhol, segue o meu perfil lá no Instagram, Senhora Ati. Dá uma passadinha lá.